Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Nice e você está no canal Narrando o Crime, onde a cada vídeo eu trago um caso criminal. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já vai dando seu like logo agora no começo, que me ajuda muito. Neste vídeo, veremos os eventos e mistérios relacionados ao caso do assassino de Long Island, que aterrorizou a região por mais de uma década. Prontos para explorar o lado sombrio da humanidade? Então vamos lá. Essa história começa em uma noite de Oak Beach, que fica em Long Island, no dia 6 de dezembro de 2011, quando os ecos de uma chamada desesperada para o 911 reverberaram pelas ruas tranquilas. A voz em pânico de uma mulher, Shannon Gilbert, então com 24 anos, clamavam por socorro, denunciando que alguém, ou talvez mais de uma pessoa, estava tentando pôr fim na sua vida. A angústia se aprofundava, pois dava para ouvir dois homens no fundo da ligação. Shannon fugiu pelas ruas escuras e através da ligação dava para ouvir seus passos frenéticos em busca de ajuda. Depois de 23 minutos, o silêncio se instalou do outro lado da linha. 7 meses depois, uma descoberta arrepiante surgiu nas areias próximas a Ocean Parkway. Restos mortais cuidadosamente envoltos em sacos de estopa agora estavam expostos pela natureza. A busca pelas pistas sobre Shannon continuou, mas esses ossos pertenciam a outras vítimas, um sombrio conjunto que se tornaria conhecido como Gilgo Four. Mulheres jovens, ligadas à vida noturna e à indústria do sexo, encontraram um destino sombrio em Long Island. Como Shannon, as jovens descobertas em dezembro de 2010 eram acompanhantes que anunciaram seus serviços em sites adultos. Eram elas: Maureen Brandt Burns, de 28 anos, que desapareceu em julho de 2007, Melissa Barthelemy, de 24 anos, desaparecida em julho de 2009, Megan Waterman, 22 anos, que foi vista a última vez em junho de 2010, e Amber Lynn Costello, 27 anos, que saiu para um encontro em setembro de 2010 e nunca mais foi vista novamente. 4 mulheres, por isso o apelido Gilgo Four, pois tudo aconteceu em Gilgo Beach. As buscas por Shannon continuou e tudo era vasculhado, desde pântanos até arbustos. Foram encontrados, com isso, mais 6 corpos, 4 mulheres, a filha de uma dessas mulheres e um asiático vestido com roupas femininas. 10 mortes. Destas, 5 vítimas adultas ligadas ao comércio sexual. As 4 outras não foram identificadas, mas até agora, nada de Shannon. Passaram 19 meses desde que Shannon ligou para o 911 e em uma das investigações em Orchard Beach, encontraram a bolsa, a calça jeans, os sapatos e o telefone celular de Shannon. Uma semana depois, e 400 metros mais fundo no pântano, eles finalmente a encontraram. Os detetives do condado de Suffolk rapidamente concluíram que a morte de Shannon não estava ligada às outras 10. Na teoria deles, ela havia sofrido um episódio bipolar ou de pânico induzido por drogas. Então, segundo eles, ela correu para o pântano onde se afogou e morreu. O que corroborava essa teoria era o testemunho de Michael Pack, seu guarda-costas e motorista, e Joseph Brewer, o cliente que pagou para ela ir a Orchard Beach aquela noite. Eles eram os mesmos das vozes ouvidas quando ela fez a ligação. A mãe de Shannon não acreditou nessa história, pois 2 dias após o desaparecimento, ela recebeu uma ligação do Dr. Peter Hackett, que dizia ser cirurgião e administrador de um lar para meninas rebeldes, e Shannon era uma das pacientes sob seus cuidados. 3 dias depois, ele disse que não conhecia Shannon, mas a sua mãe descobriu que os fundos da sua propriedade davam para o pântano onde sua filha foi encontrada.
O Dr. Peter foi cirurgião no departamento de polícia e usou da confiança que seus colegas tinham por ele, que não acreditavam que ele teria envolvimento no caso, pois ao investigarem, ele tinha um álibi para aquela noite com sua esposa e filhos e um histórico de que alguém fazia falsas acusações contra ele. Os detetives do condado de Suffolk estavam de volta à estaca zero. Então, eles se voltaram para o Gilgo Four. Essas mulheres tinham nomes, namorados, famílias que se importavam com elas. Melissa Barthélemy não quis que seu namorado a levasse em Long Island naquela noite que desapareceu. David Scheller, colega de quarto de Amber Lynn, sabia que ela havia recebido um telefonema onde aceitou um encontro por $1.500, um valor muito acima do que costumava cobrar, mas Dave não sabia o nome do homem ou onde ele morava. E nem todas as denúncias de pessoas desaparecidas são tratadas da mesma forma. Uma prostituta não volta para casa na manhã seguinte ao encontro, ninguém se importa. A verdade é que os investigadores não se esforçaram muito para encontrar Maureen, Melissa, Megan e Amber quando foram dadas como desaparecidas. Eram profissionais do sexo e usuárias de drogas, mulheres que voluntariamente arriscavam suas vidas por dinheiro. Só depois de serem encontradas enterradas em Gilgo Beach é que alguém decidiu procurar conexões entre eles. De toda forma, o assassino provocava a polícia, mostrando que ele possuía técnicas de investigação criminal. Todas as Gilgo Four receberam telefonema de celulares não rastreáveis. Os investigadores chegaram a supor que o local de despejo dos corpos, que se estende pelos condados de Suffolk e Nassau, pode ter sido meticulosamente escolhido para explorar as rivalidades e falhas de comunicação que costumam ocorrer entre os departamentos de polícia desses condados. Mas não havia muito mais o que fazer. Apenas 6 dos 10 conjuntos de restos mortais foram identificados positivamente. Os corpos estavam em vários estados de decomposição, tornando difícil identificar a hora e a forma da morte. A polícia inicialmente suspeitou que era obra de vários assassinos, antes de concluir que todos os 10 cadáveres provavelmente era obra de um homem, um assassino em série, sofisticado e cujos métodos evoluíram ao longo de um período de 13 anos. Um nome emergiu como suspeito, John Biltroff, já condenado por outros 2 assassinatos. Seu DNA o ligou às vítimas do passado, Rita Tancredi e Colleen McNamee, 2 profissionais do sexo cujos corpos foram encontrados no condado de Suffolk em 1993 e 94. John Biltroff morava a poucos quilômetros do local onde os torsos de 2 mulheres foram encontradas em 2011, lançando um olhar inquietante sobre o caso. Enquanto isso, familiares das vítimas ansiavam por justiça, envolvendo-se em discussões na comunidade online, tentando encontrar sentido em meio à escuridão. Muitos anos se passaram, e é no dia 14 de julho de 2023 que surge um novo capítulo na busca pela verdade. A polícia prendeu Rex Heuermann. Ele foi acusado dos assassinatos de Melissa Barthélemy, Megan Waterman e Amber Costello. Ele também foi apontado como principal suspeito do assassinato de Maureen Barnard Burns. Heuermann era um arquiteto de 59 anos que morava em Nova York e foi preso após uma revisão de uma pista antiga no caso que o ligava aos assassinatos. Ele morava em Long Island com sua esposa e 2 filhos. A polícia diz que ele cometeu os assassinatos enquanto a sua esposa estava fora. Ela então pediu o divórcio depois da prisão de Heuermann e foi revelado à imprensa que ela se sentiu enojada e chocada ao saber dos crimes do marido. A esposa, na qual não revelaremos o seu nome para preservar sua privacidade, diz que está sendo difícil conviver com o assédio de equipes de reportagem que não param de chegar em frente à sua casa. Seus advogados disseram que ela e sua família estão passando por um momento devastador em suas vidas. Documentos judiciais sugerem que Rex Heuermann provavelmente escondeu suas ações de sua família. A análise dos registros telefônicos mostra que a esposa de Heuermann estava fora da cidade durante os períodos de 2009 e 2010, quando Melissa, Megan e Amber desapareceram.
Embora Hillerman também seja suspeito da morte de Maureen em 2007, os registros telefônicos daquela época não estão mais acessíveis e com isso fica difícil dizer que ele também é o responsável da morte de Maureen. Agora vocês devem estar se perguntando como ele foi pego. Hillerman tinha uma caminhonete específica, um modelo antigo, uma Chevrolet Avalanche, e um carro com as mesmas descrições foi visto do lado de fora da casa de Amber Costello, uma das vítimas. Sua atividade de celular e registro de cartão de crédito também o colocou próximo a 3 vítimas. Eles também compararam seu DNA, que coletaram de uma massa de pizza meio comida no lixo, com material genético encontrado nos restos mortais das vítimas. Hillerman possuía vários telefones descartáveis e endereços de e-mails com nomes falsos, que foram usados para marcar encontros com profissionais do sexo. Além disso, seu histórico de pesquisa na internet supostamente mostrou que ele havia se interessado ativamente pelo caso Gilgo, buscando o andamento da investigação, incluindo a frase: "Por que o serial killer de Long Island não foi pego?" Hillerman foi acusado de 3 assassinatos em primeiro e segundo graus. Mesmo com todas essas evidências, o advogado de defesa Michael Brown disse a repórteres que depois de ser preso, Hillerman começou a chorar na frente dos seus advogados e disse que não cometeu esses crimes. Brown também divulgou uma declaração à imprensa enfatizando o histórico impecável de seu cliente. Rex Hillerman tem 59 anos, sem antecedentes criminais. Ele se formou na faculdade e é um arquiteto licenciado, trabalhador, que tem a sua própria empresa em Nova York. Ele é um marido amoroso para sua esposa há mais de 25 anos e um pai envolvido e dedicado para sua filha e enteado. Ele se declarou inocente e insistiu que não cometeu esses crimes. Não há nada sobre o Sr. Hillerman que sugira que ele esteja envolvido nesses incidentes. Embora a dúvida persista sobre o único assassino ou múltiplos envolvidos, um passo foi dado em direção à justiça. As famílias dessas vítimas poderão finalmente obter respostas, mas a dor de suas perdas permanecerá para sempre, assim como a dor da família das outras vítimas que não tiveram ligação com a prisão de Hillerman. O caso do assassino de Long Island permanece um enigma complexo, uma teia de mistério que engoliu muitas vidas. Será que as investigações e os avanços levarão à verdade completa? Talvez um dia a escuridão que envolve Long Island encontrará um fim e a justiça finalmente surgirá para iluminar a sombra que paira sobre a região. Então é isso, se você gostou da forma como eu narrei a história, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Vou deixar aqui no final algumas sugestões de casos interessantes para você. Muito obrigada por ter chegado até aqui.